Boa tarde. Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso podcast, o Tocando em Frente, que tem uma história maravilhosa. A nossa ideia aqui é compartilhar histórias de empreendedores e para tratar de carreira, que são anseios de todo mundo. Eu tenho o privilégio, vocês sabem que já trabalhei muito tempo com isso, inclusive dando aulas na pós-graduação sobre autogerenciamento de vida e carreira. Tive vários alunos, muitos deles estarão aqui, e hoje tenho o privilégio e a honra de receber meu ídolo. Eu sonhava com isso o dia que eu ia entrevistar, sabe aquela coisa de zerou a vida, né? Então, eu acho que vou zerar a vida todas as semanas aqui, porque é um motivo pelo qual eu sou muito grato de ter tido esse privilégio de conviver com pessoas incríveis, que todas elas, eu entendo que hoje o que eu sou um pouquinho, aprendi com cada uma dessas pessoas. Então, hoje, quero apresentar para vocês o Guilherme Kraus, que tem tanta coisa para falar, mas eu vou deixar que ele se apresente um pouco. Em algum dos papéis, ele pode se apresentar como empresário, publicitário, escritor, palestrante. Guilherme, quem é você? Bom, Emílio, primeiro uma honra estar aqui, ainda mais na condição de ídolo, mas eu prefiro estar na condição de amigo sempre, amigo e eterno aluno. E quem sou eu é uma pergunta que eu tento responder há 37 anos e ainda não consegui, mas eu consigo responder um pouco daquilo que eu faço profissionalmente, que acho que tem a ver com o que o pessoal está procurando ao assistir o seu podcast. Então, como dito por você, eu sou empresário. Enquanto empresário, eu atuo em duas áreas. Eu tenho uma consultoria de desenvolvimento humano, que trabalha com treinamentos corporativos com foco em comportamento. Essa consultoria se chama Humans at Work. E, além da Humans, eu também sou sócio de uma agência de comunicação, que trabalha com relações públicas, marketing influência, marketing de conteúdo, eventos, toda essa parte, que se chama P+G. Além dessa atuação como empresário, sou escritor, como você disse, tenho três livros publicados. Por conta dos livros, eu acabo também fazendo, de vez em quando, algumas palestras, e também atuo como conselheiro numa ONG, que trabalha com combate à fome, e num time de futebol, que atualmente está aí na Série B e passando por maus lençóis. Eu estava falando para alguém aqui que os torcedores deste clube que não se aveste, porque já tem outros exemplos para seguir aqui no próprio estado. Então, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que depende para onde a gente olha, né? Se a gente olha para o Atlético, a gente fica triste, mas se a gente olha para o Paraná, dá para ficar feliz ainda. Tudo uma questão de perspectiva. Muito bem. Bom, Guilherme, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser bacana, que quando a gente fala de carreira, e hoje a gente já ouviu, tenho certeza que você já ouviu também esse comentário, de que tem muitas pessoas que nascem hoje e que a carreira onde elas vão trabalhar, se desenvolver, ter sucesso, ela nem existe ainda, né? Tal a velocidade de produção de conhecimento, de alternativas, de formações. Eu costumo até dizer que festa de formatura não deveria mais existir, né? Porque antigamente, né, acho que até a década de 70, quando uma pessoa concluía um curso universitário e ela se formava, realmente com o conhecimento que ela tinha acumulado até aquela data, ela conseguia dar uma sequência por muitos anos na sua vida. E a palavra, né? A pessoa está formada. Ela está formada. Como se não estivesse em formação eternamente. Né? Hoje não, hoje já mudou e você está nessa área. A gente fala de profissionais, além das múltiplas carreiras que cada um de nós inevitavelmente vai ter, você é um exemplo disso. Ao mesmo tempo, a gente também fala de profissionais multitarefas, pessoas com diferentes competências. Mas voltando um pouquinho para trás, eu acho que, e baseado no nome da tua empresa, Humans at Work, que eu acho maravilhoso, que nós, seres humanos, somos multidimensionais, né? Assim como se espera que nós façamos muitas tarefas, múltiplas tarefas, e também se espera que nós tenhamos múltiplas carreiras, na nossa única vida, né, nós temos múltiplos papéis e múltiplas dimensões para darmos conta delas. Seja a dimensão espiritual, seja a dimensão física, seja a dimensão profissional, seja a dimensão social. Eu queria o teu olhar, um pouquinho a tua reflexão sobre essa multiplicidade de papéis, essa multiplicidade de dimensões que o ser humano tem que dar conta. Tá, eu vou responder essa tua pergunta em duas etapas, assim.
uma etapa um pouco mais falando dessa parte ramificada, assim, e a outra um pouco mais filosófica, que eu quero entrar daí numa ideia de sentido de vida. Então, nessa parte da ramificação, eu vejo que isso nada mais é do que um reflexo do que nós somos enquanto sociedade atualmente. A gente é uma sociedade multi, em vários aspectos, né? Então, isso que você falou, né, do indivíduo que está formado, a gente está agora em eterna formação e deixou-se de traçar uma carreira linear, uma trajetória linear, primeiro de profissão, mas eu acho que até num campo pessoal também isso é possível. Porque se a gente fosse abrir aí para até o campo amoroso, de relacionamentos, hoje existem N formas de se relacionar, N formas de famílias, etc. Então eu acho que o mundo ele é um mundo de muitas possibilidades e que a gente ainda está descobrindo novos formatos de viver e por aí vai. E eu acho que quando a gente fala de trabalho, isso se dá assim em dois lugares. O primeiro lugar, em termos de campos de interesse. Eu particularmente acho muito difícil que uma pessoa consiga manter-se interessada, engajada a um mesmo assunto para a vida toda. É natural que ela vá, ao longo da sua evolução, se interessando por novos lugares e eu vejo que a gente cada vez mais vive num mundo que permite essa experimentação. E além disso, no sentido socioeconômico, talvez também o mundo cada vez menos sustente uma única atividade. Assim, o que eu mais vejo é cada vez mais as pessoas partindo para um lugar em que elas são pequenas empresas, mesmo que metaforicamente, mas muitas são de verdade, né, com MEI, etc., em que você pega tudo que você tem de skills e você começa a entender que você pode rentabilizar e abrir pequenas oportunidades a partir disso. Então, cada vez mais eu vejo pessoas que atuam cuidando de rede social, mas ela também produz evento, ou ela trabalha CLT numa empresa, mas ela também faz um serviço em outro formato. E eu vejo isso com muita naturalidade, porque o mundo que a gente vive permite isso, primeiro de tudo, né, por tecnologia, o que for, mas também o mundo pede isso, né, porque eu vejo que são tempos cada vez mais difíceis, até do ponto de vista econômico mesmo, né. Eu acho que a gente faz isso um pouco por gosto, mas também um pouco porque precisa, né, a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro para manter-se como um profissional de valor para o mercado. E aí, no ponto de vista filosófico, eu sempre gostei de olhar a vida assim, num ponto de vista um pouco dramático, que é lembrar que a vida é uma experiência bastante efêmera e talvez única. E sempre me inquietou muito eu fazer poucas coisas nessa vida. Eu tenho uma vontade imensa de desfrutar do tempo que eu tenho para experimentar o máximo que eu puder de experiências no meu viver. Então, eu já quis ser publicitário e fui, né? Aí saí da agência, tive a minha carreira corporativa e saí, abri a minha consultoria. E eu tenho uma outra coisa que eu não comentei ali na apresentação, mas eu me formo como psicoterapeuta no ano que vem. E eu quero trabalhar em consultório, eu quero ver essa experiência, né, de atender, primeiro por um propósito pessoal e também porque eu gosto da área, gosto do formato. Então, tem a ver de eu querer usar a minha vida da melhor maneira possível. Mas tem um outro ponto também que me inspira bastante. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. E num livro dele chamado O Sentido da Vida, ele traz ali um ensaio em que ele faz uma indagação assim, que ela tem me pego bastante nos últimos tempos. Porque ele falou assim, que, em geral, nós, enquanto seres humanos, nós costumamos pensar o que esperamos da vida, né? Então, igual eu falei agora há pouco, né? Eu tenho uma vida efêmera e eu quero fazer tal coisa na minha vida. Mas a provocação dele é a gente mudar a pergunta e, ao invés de questionar o que a gente espera da vida, o que é uma certa prepotência, como se a vida devesse algo pra gente, é a gente assumir o nosso papel no viver, que é uma dádiva, um milagre, e nos perguntarmos o que a vida espera da gente, uma vez que a gente ganhou esse presente de estar vivo. E aí, quando a gente pensa no que a vida espera da gente, abre-se N outros papéis que a gente pode desempenhar. Então, eu tenho guiado muito os meus passos atuais nessa pergunta: o que a vida espera de mim? Enquanto pai, enquanto filho, enquanto profissional, enquanto futuro profissional de psicologia, enquanto escritor, o que a vida espera de mim? O que eu posso contribuir com essa vida? E isso daí também abre N possibilidades de caminho. Guilherme, eu vou pegar o teu gancho, até porque você citou, por acaso, para mim, meu livro de cabeceira, que é o Em Busca de Sentido. Sim, muito bom, Em Busca de Sentido. Do Viktor Frankl. E para quem não conhece, o Viktor Frankl é um sobrevivente de campo de concentração e ele precisou desenvolver uma força mental extraordinária, e ele relata isso, né, que muitas das pessoas que ele viu morrer exatamente porque desistiram, né, de viver. E eu tenho usado uma frase, que eu não sei de quem que é,
Mas pegando o teu gancho de o que a vida, né, o que eu posso esperar da vida, eu acho que a vida não dá nada para ninguém, a vida devolve, né? Então essa atitude ativa de o que eu posso entregar com as minhas competências, com o que eu adquiri, com o que eu desenvolvi, isso vai gerar um ciclo positivo de retorno, né, do universo para com a gente. Eu não sei se você vai lembrar, eu dava uma disciplina na pós-graduação que chamava Autogerenciamento de Vida e Carreira. Sim, lembro. E na última aula eu pedia para que as pessoas construíssem alguma coisa que elas declarassem para todo mundo uma aspiração, um desejo futuro. E isso tinha essa função de que às vezes as pessoas querem muitas coisas, mas não compartilham, não comunicam. E sem comunicar, as coisas não vão conseguir se organizar para atender esse desejo. Eu acredito, sim, que o universo pode se organizar para contribuir para que os nossos desejos se realizem. Aliás, né, vamos aproveitar esse momento filosófico, tem uma frase de Santo Agostinho que eu amo, né? Santo Agostinho dizia que a oração mais poderosa são os desejos do coração. Então, aquilo que a gente quer de verdade, a chance de acontecer é muito grande, porque é poderoso. Mas a gente precisa comunicar. A gente precisa comunicar até para que as pessoas possam saber e, eventualmente, né, na hora que você compartilha, alguém falar: não sabia que você queria isso, eu tenho esse contato, pode ajudar. Enfim. Então, voltando a essa coisa de que a vida não dá nada, a vida nos devolve. Você concorda com isso, que com o que a gente entrega em termos pessoais, profissionais, de relacionamento, a gente tende a cultivar um tom de generosidade, positividade, seja lá como a gente quiser, que isso de tal maneira volte, depois nós vamos falar dessa palavra, para que contribua para a nossa felicidade? Pois então, primeiro do exercício ali que você falou, né, eu fui aluno dessa disciplina e acho que eu nunca te falei isso, mas por um bom tempo o meu fundo de tela do computador foi esse exercício que a gente fez. Eu deixei ele ali projetado justamente para alimentar essa ideia do desejo, do que eu estava buscando. Sobre isso, assim, da vida devolver, eu não sei, Emílio, porque eu honestamente, eu não acho que a vida seja justa, sabe? Eu vejo que muita gente às vezes deseja, busca e não consegue, sabe? Então eu não sei se a vida ela é sempre tão generosa assim. Eu vejo que às vezes sim, às vezes não. Mas o ponto é que eu acho que a gente não pode esperar, né, que a vida nos dê e nem deve fazer as coisas esperando retorno. Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente faz por nós, primeiro por um compromisso e por um amor próprio. Então eu faço a minha parte, sabe? Eu tenho os meus desejos, eu luto por eles, e se eu conseguir chegar no resultado, maravilhoso. Mas se eu também não chegar, maravilhoso, porque isso me colocou em marcha, isso me colocou em norte, sabe? Que eu acho que é o mais importante. Eu falo muito sobre desejo em algumas palestras que eu dou, e eu entendo que o papel do desejo não é ser realizado. O papel do desejo é colocar a gente em movimento. Até porque a gente pode não chegar, pode acontecer, mas também a gente no caminho pode mudar de desejo. Inclusive, se eu lembrar daquilo que eu projetei no exercício da tua disciplina, cara, eu não quero mais nada daquilo para minha vida. Inclusive, eu larguei, eu conquistei a maior parte daquilo e larguei, porque eu entendi que com o meu crescimento eu passei a almejar outras coisas, e isso é um processo super natural. Então, eu acho que o mais importante desse caminho não é a gente fazer para receber, mas a gente fazer para viver, porque é isso que torna a vida viável e a vida gostosa. Mas sem criar expectativa de que a vida nos deve algo, sabe? Porque às vezes ela não dá, cara. E eu já vi, eu acho que até já fui um pouco vítima disso, assim, de fazer tudo o que eu considerava certo e não chegar no resultado final. Mas hoje, olhando para trás, na época eu fiquei bem frustrado. Mas hoje eu entendo que foi importantíssimo também o movimento de eu não conseguir. Mas aquele trajeto do fazer me trouxe aprendizado e me trouxe uma série de outras experiências, sabe? Então por isso que eu concordo mais ou menos, assim, com essa parte. Respeito a galera que tem aquela visão meio do segredo, assim, né, que você atrai o que você transmite, mas eu particularmente eu tenho um aspecto um pouco mais pessimista, assim, eu não acho que a vida tá tão generosa pra gente, mas o que não impede que a gente busque e continue amando a vida, né? Então esse que é o meu ponto, assim, sobre esse aspecto. Você sabe que nesse final de semana eu fui a Terra Roxa e tive com uma ex-aluna
que para mim é um episódio muito significativo que ela conta, que eu falo, cara, eu até hoje eu não me reconheço na fala através da qual, segundo ela, eu me tornei uma referência para ela. Então é um negócio muito engraçado, né? Porque ela disse o seguinte, ela conta, eu, na época era coordenador disciplinar e ela era uma excelente aluna. E eu tomei uma decisão lá de mudá-la de lugar, né, por causa de alunos que não tinham bom rendimento. Eu falei, ó, esse pessoal do fundo vai vir aqui para frente, e eu coloquei ela não para o fundão, mas coloquei ela um pouco para trás. E ela, na hora, ela se revoltou e falou, professor, isso não é justo. Isso não é justo porque eu estou aqui, eu me dedico, eu presto atenção e eu estou tendo bons resultados. E segundo ela, eu vou acreditar, ela diz assim, que naquele momento eu falei, pois é bom que você aprenda que a vida não é justa, né, e é bom que você aprenda isso já na escola, porque quando você sair da escola, você já terá tido a oportunidade de realizar este aprendizado, que é uma das funções da escola, né, formar você para a vida. E eu estou te contando isso porque, de verdade, não é uma coisa, não é uma fala com a qual eu me identificaria a princípio. Eu falo, cara, eu não sou esse ser tão contundente, mas eu também entendo que aquilo faz sentido. Né? E a gente aprender a lidar com, entre aspas, as injustiças da vida, porque a gente tenta botar a vida num quadradinho, num cenário que ela é muito maior do que o que a gente consegue vislumbrar, imaginar. Então, assim, é um esforço quase que inútil tentar, né, enquadrar a vida dessa maneira, né, de uma maneira cartesiana, que eu acredito que efetivamente não acontece. Exatamente, né? Cara. Eu vejo que isso é muito factível, assim, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Eu tenho um exemplo pessoal, assim, eu perdi um tio alguns anos atrás. Ele faleceu de infarto com 55, 56 anos, tinha acabado de nascer a primeira neta dele. Uma fase super legal, com viagem planejada. E aí era um cara que praticava esporte, que não tinha hábitos destrutivos, e de repente teve um infarto trabalhando. Aí você pensa assim, tá, então se eu quero ter uma longevidade, eu vou comer direitinho, vou fazer esporte, e por isso eu vou viver mais tempo? Não necessariamente, cara, a gente não manda. Então, foi injusto. Foi muito injusto com ele ter a vida interrompida naquele momento, foi injusto com a família, sabe? Então, infelizmente, a vida, é isso que você falou da lição. Às vezes a vida muda a gente de lugar, mesmo que a gente não mereça, né? Mas aí que está o ponto, assim, que eu acho que tem até um caráter terapêutico, que tem uma frase do Sartre, que ele diz assim, não importa o que a vida faz de você, mas o que você faz com o que a vida faz de você. Então, eu acho que esse é o grande ponto sobre a vida, sabe? A vida, ela vai fazer o que ela bem entender da gente, e a gente não tem esse controle. Mas eu vou ter sempre o controle de como que eu reajo com isso. E aí, até voltando no seu livro de cabeceira, né, que é o Em Busca de Sentido, vou dar um spoiler aqui, né, mas também está na contracapa do livro. Qual que é o grande ponto do Frankl, né, sobre tudo isso, né? O Frankl também foi um injustiçado, né? Ele era um médico, referência, etc. E de repente, por uma perseguição do nazismo contra os judeus, ele foi preso, teve sua família assassinada, perdeu tudo, foi submetido a trabalhos forçados. Isso é injusto pra caramba. Mas aí o Frankl chegou a uma conclusão: podem tirar tudo de você, mas nunca podem te tirar a liberdade de pensamento. Como é que você interpreta as coisas e como é que você se posiciona diante das coisas. Então essa liberdade ninguém tira. Então podem te mudar de lugar na sala, mas agora o que você vai fazer a partir desse novo lugar, isso sempre vai ser uma escolha sua. Então eu vejo que é muito por aí, assim, essa parte de se preparar para a vida, entre aspas, injusta, né? Mas aí vem um ponto, né? Para eu considerar a vida injusta, então eu devo ter uma expectativa de que a vida deve algo para mim. Mas será que deve, né? Aí, né, vem aquela pergunta que eu fiz mais uma vez. É o que a gente espera da vida ou o que a vida espera da gente? Muito bom. Tá vendo? Imperdível, hein? Não perca. Acompanhe. Se você não chegou agora, volta lá e assiste o episódio que está gravado desde o começo. Guilherme, eu quero aproveitar mais uma fala sua, que é uma coisa que eu costumo dizer. Eu tenho um quadro de empreendedorismo e gestão, um programa de rádio, e toda vez que me toca comentar sobre planejamento, eu costumo dizer isso, né, que a gente que estudou, né, a importância do planejamento, né, a gente fica muito apegado a que o resultado seja exatamente o que a gente planejou.
E eu, até por conta do tempo, né, e do aprendizado que a vida já me proporcionou, também consegui enxergar que o grande mérito do planejamento não é que aconteça, não é que o realizado seja de acordo com o planejado, mas sim o fato de que, a partir do planejamento, a gente se coloque em movimento. E nesse movimento surgem coisas que a gente nem imaginava e jamais sonhou, tanto profissionalmente quanto cientificamente, descobertas que vieram, que a pessoa absolutamente não estava buscando aquilo, mas de repente, eureka, né? Descobriu. Você concorda com isso? Não, você concorda é muito forte, né, gente? Qual a tua visão nessa questão da importância do estar em movimento e, mais do que isso, de estar aberto a aceitar coisas que a gente não imaginava? E eu vejo que a gente tem muita dificuldade. Quando surge uma coisa e fala, não, isso aqui eu nunca tinha pensado, a gente afasta muito essa nova possibilidade porque ela não fazia parte do nosso universo quando a gente começou. Né? Você enxerga também de alguma maneira parecido isso? Então, a minha percepção sobre isso ela foi mudando ao longo do tempo. Diferente da vida num aspecto mais filosófico, quando a gente está num contexto empresarial, o resultado ele precisa ser uma certeza, né? Porém, eu não tenho certeza de como eu vou atingir ele, né? Então, eu preciso entender que o resultado ele vai ser sempre uma consequência de algo e não um fim, né? Só que existem várias maneiras de chegar no resultado. A minha carreira ela começou muito nesse território do planejamento. Então, na publicidade, eu ocupei cargos de planejamento, eu fui diretor de planejamento da agência, depois eu fui head de planejamento no GRPcon, na minha fase corporativa, e dei aula de planejamento, né, inclusive na universidade. E uma frase que eu sempre usava sobre planejamento, naquela época, tá, isso já faz mais de 10 anos, é que não existe planejamento que sobreviva à realidade, né? Então, ali eu já via que o planejamento ele não podia ser uma coisa engessada. Ele era uma primeira visão, uma ordenação de ações em busca de um resultado, mas que precisava de correções de rota. E eu vejo que com a evolução dos tempos e com o que a gente vive hoje, isso se tornou ainda mais valioso. E eu particularmente já não acredito mais no planejamento como aquele grande documento, sabe? Eu não trabalho mais com planejamento anual. Eu vejo que isso é possível pensar trimestralmente no máximo. Mas eu vejo que o grande ponto que a gente tem para hoje, acima do planejamento, é a resiliência. Porque eu tenho sim uma ideia de resultado que eu quero atingir, eu tenho uma hipótese de caminhos que eu vou ordenar para atingir esse resultado, mas eu tenho que ter uma avaliação de resultado de indicadores, né, frequente e uma capacidade enorme de mudança nesse caminho. É o que a gente chama lá na Humans de real-time design, né? Então na Humans a gente já aboliu portfólio de treinamento, a gente não trabalha com portfólio. E a gente aboliu também projetos com início, meio e fim. Os nossos projetos têm apenas início na Humans. Então a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas tem indicadores frequentes, geralmente semanais, em que a gente vai vendo o quanto que aquilo que a gente está fazendo está surtindo efeito e a gente vai o tempo todo fazendo correção na estratégia. Então a gente quer ir para esse lugar. Estamos indo? Beleza, continua. Não estamos indo? A gente não espera chegar no final do plano para concretizar que deu errado. A gente já vai direcionando as velas ali no meio do caminho para navegar sempre naquele norte que a gente deseja enquanto resultado. E eu vejo que isso é uma coisa cada vez maior. Então, cada vez mais eu vejo que aquela habilidade de ordenar uma estratégia gigantesca, ela está um pouco obsoleta. O que é mais valioso no dia a dia empresarial, no meu entendimento, é você ter indicadores muito claros e você monitorar eles frequentemente e você ter uma capacidade muito veloz de raciocínio para interpretar esse indicador e já direcionar um novo caminho, né? E aí você vai corrigindo a rota para você ir costurando o que vai ser o teu fim. Não à toa, a gente vê cada vez mais empresas fazendo aquilo que a gente chama de pivotagem, que é questionar o tempo todo qual é o seu pilar de negócio, qual é o seu produto, assim. E a gente vê iniciativas que fazem transformações gigantescas, assim, em termos de modelo e por aí vai. Eu estava essa semana dando uma lida sobre algumas matérias sobre a Conquer, que é uma escola de negócios aqui de Curitiba. Quer dizer, aqui de Curitiba não, agora a Conquer já é internacional. Mas a Conquer é um exemplo, né, de uma iniciativa de educação que eu entendo que fez uma pivotagem maravilhosa, que eu não tive capacidade de fazer, porque na época eu tinha a grande escola, que de certa forma era concorrente deles, e a grande escola não existe mais, a gente não sobreviveu à pandemia,
E a Conquer, na pandemia, fez uma pivotagem enorme de posicionamento, de modelo, e que tornou ela hoje um negócio que vale aí 400 milhões. Foi recentemente adquirido pela Wiser, né? Então, é muito interessante você ver cada vez mais que as empresas têm uma capacidade de flexibilização e de reinvenção enorme, assim. Então, acho que isso está acima do planejamento hoje em dia. Vou dar um spoiler, vou pedir licença aqui, vou dar um spoiler, galera. Já que o Guilherme falou de pivotagem, que é um assunto que interessa para todos nós empreendedores, daqui a algumas semanas vou trazer aqui a Helena Merck, né, que é uma das grandes conhecedoras desse assunto, para falar para você, empreendedor. Então, assim, acompanhe. O dia que a Helena tiver, trataremos de como, de uma maneira muito particular, falar de negócios e de pivotagem. Vamos voltar aqui para... Que bom que ela vem, porque eu sou um mau exemplo, né? Acabei de citar aqui que eu quebrei porque eu não soube pivotar, né? Não penso que seja o único caminho, né? Sim, acho sim. que é só mais um dentro dessa abordagem que eu acho que vale a pena para tudo, né? Sim, sim. E aí vou me permitir dar um exemplo pessoal, né? Já que a gente está falando disso de mudar, a gente é muito cartesiano. Eu acho que, eu vou falar por mim, a minha formação escolar ela é muito cartesiana, e desde casa, né? Acho que é muito na base dos 6 entões. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você for um bom aluno, você vai entrar numa boa faculdade. Se você entrar na faculdade, você vai conseguir um bom emprego. E tudo tem uma lógica que ela parece que faz muito sentido, mas como você acabou de nos lembrar, nada se sobrepõe à realidade. Aí, nessa lógica que a gente internalizou, a vida vai acontecendo e começam a acontecer aquelas coisas que desconstroem essa lógica. Né? Daí você vê a pessoa que não é tão bom aluno quanto você, que entra numa faculdade melhor que a que você entrou, o cara que não parecia que não era tão inteligente quanto você, porque não tirava notas tão boas, e arruma um emprego melhor e atinge um aparente sucesso, né, para a gente, antes do que outros que a gente achava, né, que aconteceria, enfim. Então é isso, a vida não é assim. Quando meu filho é formado em dança, né, e quando meu filho disse que ia fazer dança, eu sempre, até porque trabalhei com isso, sempre dei a maior força, mas lá no fundo do meu coração eu falei, meu Deus do céu, vai ser muito difícil sobreviver com isso. E a vida me provou, não é nem a questão da sobrevivência, porque aí é um conjunto de coisas, não é só o financeiro, né, mas eu quero usar esse exemplo financeiro porque é o que imediatamente, como pai, eu falei, meu Deus, como é que esse menino vai sobreviver a partir da dança? E veja que, ainda enquanto estudante, ele conseguiu nos levar, os pais, né, para os Estados Unidos, para 2 vezes, tanto para a formatura dele, quanto para uma apresentação de espetáculo, que com o dinheiro dele. Né, coisa que eu, com 50 anos, não consegui proporcionar para o meu pai. Isso que eu tenho mais 4 irmãs. Né? A gente deu uma ajudinha quando meus pais fizeram 50 anos de casado, eu consegui contribuir com uma cota, né? Não sozinho. Então, assim, não é daquele jeito que a gente tinha planejado. E eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, né? Para esse mundo infinito de possibilidades, né? Que eu tive essa oportunidade de, quando fui lá, também a minha cabeça é uma cabeça muito limitada nesse sentido, que eu enxergava a dança como uma dança que acontece dentro de um estúdio, num espetáculo, e aí, logicamente, né, pela convivência, você vai ampliando, né, o seu horizonte e fala, meu Deus, mas isso também é dança, né? Quanta coisa a gente não vê no mundo, não só no mundo das artes, na propaganda, mas a importância que tem a vivência da arte, por exemplo, para o desenvolvimento de uma pessoa, a valorização da arte para o desenvolvimento de uma sociedade, coisas que não me passavam pela cabeça e que eu achava que era só, apenas e tão somente entretenimento. Então aqui eu me penitencio, né? Que eu mesmo não conseguia enxergar lá atrás o mundo infinito de possibilidades, que é uma coisa que, pela minha falta de conhecimento, eu não conseguia alcançar. Hoje a gente fala muito, né, voltando lá para a tua empresa, de competências, né, a gente fala muito de lifelong learning, né, da disposição de estar aprendendo sempre. E eu acredito que isso essa visão de, na vida, tudo deve servir para aprendizado, né? O que não dá certo, pelo menos nos dá uma lição, nos oportuniza um aprendizado. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre
essa questão da disposição de aprender sempre. Por que ela acontece hoje, né? Que características do mundo fazem com que ela seja importante para todas as pessoas? Então, esses dias eu dei entrevista para um outro podcast chamado Shot Matinal, da Larissa Jans, que ela fez uma pergunta parecida, assim, e eu vejo que quando a gente fala sobre aprendizado, eu acho que o segredo mora muito mais no indivíduo, no aprendiz, do que no conteúdo em si. Porque o conteúdo hoje ele é commodity, ele é abundante. Talvez se a gente pensasse há 30, 40 anos atrás, fizesse sentido a gente falar de acesso a conteúdo. Porque era muito difícil você chegar numa universidade, num curso de qualidade, por aí vai. Não que hoje não tenha uma dificuldade, mas existem outros meios, né? Então hoje tem cursos das melhores universidades americanas de graça na internet. Eu mesmo fiz uma formação de Yale e paguei R$0, não paguei nada. E fiz um curso de extensão em Yale. Então hoje a abundância de formação ela é imensa. Então há um acesso muito grande. Mas aí que está o ponto, né? Esse conteúdo ele só vai se tornar valioso na mão de, primeiro, uma pessoa que tem uma cultura de aprendizagem, e eu acho que isso passa também muito por uma base de valores e por uma série de vida. E daí dentro disso tudo, eu acho que a pergunta fundamental é o que a pessoa está fazendo na vida, né? E aí a gente remete lá no começo da conversa, quando falamos de volta do Frankl sobre o sentido. Porque eu vejo que há muita gente que vive de maneira automática, que não se pergunta por que está fazendo o que está fazendo. Simplesmente está aí na vida, né? Acorda, vai para o trabalho e não sabe por quê, volta para casa e não sabe por quê, faz o que faz e não sabe por quê. Então eu vejo que a pergunta fundamental de uma cultura de aprendizagem e acho que de um sentido para o viver é o que eu quero fazer na minha vida, por que eu estou aqui? E quando essa pergunta ela é feita constantemente, ela abre caminhos e ela abre uma vivência intencional. E aí sim, a pessoa vai buscar o conteúdo que está disponível, e aí sim ela vai transformar a carreira que for, né, o conteúdo que for, em algo que seja produtivo, valioso e por aí vai. E aí você usou o exemplo do João, né? Porque assim, eu entendo você como pai, e talvez eu até estivesse no mesmo lugar, né? Vem um filho e fala assim, pô, eu quero estudar dança, né? A gente sabe que é uma carreira mais difícil, né? A gente conhece muito mais médicos com uma vida financeiramente bem sucedida do que pessoas que trabalham com dança que têm uma vida financeiramente bem sucedida. Mas eu acho que, claro, né, a profissão ela pode trazer esse primeiro indício, mas eu acho que é pouco sobre a profissão e muito mais sobre o profissional. Porque conhecendo um pouco do que eu conheço do João e que conheço de você, cara, o João poderia ter escolhido ser filósofo, dançarino, médico, professor, arquiteto, e ele ia ser brilhante naquilo que fosse, né? Porque fala-se muito pouco sobre a profissão que ele escolheu, mas muito mais sobre quem ele é, né? Sobre o que levou ele a ter a oportunidade de estudar fora, sobre a construção dele de valores, etc. Então acho que isso é um belo exemplo, assim. Eu acho que essa cultura, né, de lifelong learning, o que for, ela mora muito pouco no conteúdo, ela mora muito pouco nos programas corporativos, né, porque isso é uma moda nas empresas, né? Quase todas as empresas querem isso hoje. Como é que a gente promove essa cultura do lifelong learning? É claro que a empresa pode ajudar, mas o grande protagonista dessa cultura é o indivíduo. E assim, dá para instigar ele? Dá. Mas a gente tem uma influência pequena. A grande verdade é que a grande potência vem de dentro. Vem de quem ele é, e aí volta naquilo do começo da resposta. De quem ele é e por que ele está vivendo o que ele está vivendo. Se ele não fizer essa pergunta, dificilmente ele vai despertar para essa consciência de um aprendizado constante, porque ele não vai ter sede de vida. Ele está só vivendo no automático, né? Então eu acho que a vida intencional, que esse porquê desperta, ele é o combustível para todo o resto. Nossa, agora vou precisar de um final de semana para refletir sobre o Guilherme. Mas, Guilherme, a gente, infelizmente, nós vamos ter que terminar daqui a pouquinho, mas eu não quero perder essa oportunidade. Eu entendo, super concordo, acho que essa pergunta a gente tem que se fazer constantemente. E aí, não que eu acredite que fórmulas resolvem para absolutamente nada,
Mas não adianta a gente fazer a pergunta hoje, porque ouviu o podcast, e não voltar a fazer essa pergunta com alguma frequência que a gente se assegure. Eu estive também recentemente com uma outra aluna que me proporcionou um exemplo muito grande na vida, que era, ela colocava todo dia 31 de dezembro, ela escrevia numa folha de papel os desejos, os objetivos dela para o ano seguinte e colocava na porta do armário de roupa, de forma que ela todo dia abria e via lá. E aí, na medida em que acontecia, ela ia riscando, mas todo dia ela acessava aquilo para que ela mesma se desse a oportunidade de lembrar, é isso aqui que você quer, é isso aqui que você buscou. E 31 de dezembro ela renovava para o ano seguinte. Ou seja, ela de alguma maneira tinha uma ferramenta que garantia que ela se cobrasse daquilo e que ela visualizasse aquilo para ir acompanhando, ou seja, ela tinha um indicador. Né? O que você recomenda, né, assim, que sugestão você dá para que a gente possa se perguntar ou trazer com alguma frequência para nós mesmos os nossos objetivos, o nosso sentido, o nosso propósito? Pois então, eu recomendo que a pessoa não siga o que essa aluna fez, tire da porta do armário, porque eu acho que um ano é muito, sabe? E aí você fica cristalizado naquele desejo. Na minha opinião, esse é um exercício diário. Então, acho que mais legal do que você ter impresso os seus desejos colado na parede ali para você ler todo dia, é todo dia você acordar e você se perguntar: por que eu estou acordando hoje e quais são meus desejos? E aí você escreve. Porque assim você vai se conhecendo e entendendo o caminho que você está tomando. Por isso que eu tenho um livro chamado, que é o meu primeiro, Toda Segunda é um Pequeno Réveillon. Porque não precisa esperar o ano virar para fazer essa reflexão. A gente pode fazer essa reflexão todo início de semana, mas deve fazer ela todo dia, na minha opinião. Eu acho super legal todo dia a gente se perguntar para onde a gente está indo, o que a gente está querendo e por aí vai. Então, acho que já é legal isso que ela faz, melhor do que não fazer nada, mas acho que mais legal ainda é ter um quadrinho em branco que todo dia você levanta de manhã e você escreve lá. Tá, por que eu estou vivo hoje? O que eu quero hoje? Né? E aí você vai reafirmando. E aí, sobre como fazer isso, eu acho que esse quadrinho em branco pode ser um jeito. A terapia é um ótimo lugar também para você fazer esses questionamentos. Acompanhar o podcast do professor Emílio, acho que vai ser sempre uma forma de fazer. Pega essa dica. Pega a dica, né? Mas eu acho que a ferramenta mais fundamental assim, que uma pessoa tem que ter, ela faz parte de um tripé que um psiquiatra chamado Phil Stutz recomenda para todos os seus pacientes. E que eu acredito muito que é um tripé que ele ajuda muito na questão da saúde mental. Então, a parte do tripé que tem a ver com a tua pergunta é diário. Né? As pessoas às vezes acham que diário é uma coisa adolescente, né? Querido diário, hoje tal coisa, e cola o papel de bala ali no tal. Não é isso. O diário é um exercício de autoconhecimento. É você pegar uma fração de tempo no começo do seu dia ou no seu fim de dia e registrar um pouquinho ali do que você viveu, do que você está enxergando, do que você está sentindo e principalmente do que você está querendo da sua vida e por que você quer e o que a vida está esperando de você. E você vai fazendo esses questionamentos e vai conversando com o seu interior. Então é um momento terapêutico. É um momento numa vida tão agitada que a gente vive que você vai conversar com o teu eu. Então eu acho que o diário é a melhor ferramenta possível para manter essa chama do desejo, do porquê acesas. Aí só efeito de curiosidade, além do diário, o Stutz ele também recomenda que você tome um café por dia com uma pessoa que você gosta, né, para você manter uma vida social, né? Então marcar de ver um amigo, de ver um familiar, por aí vai, todo dia ter uma fração de tempo para você jogar a conversa fora, mas que na verdade é jogar a conversa dentro, né? E a última coisa que ele coloca é exercício físico diário, né? Diariamente a pessoa ter uma atividade cardiorrespiratória. Até eu acompanhei, o professor fez lá uma época ali o desafio, né, do parque, etc. Quem acompanhou, o Emílio já de tempo sabe como isso foi legal e é importantíssimo. Então esse tripé eu vejo que ele é fundamental para a vida, para reafirmar os porquês, para cuidar do nosso corpo e para cuidar das conexões, que basicamente são os 3 elementos que fazem a vida valer a pena. Gente, está acabando, Guilherme, não sei nem como te agradecer pela essa oportunidade, mais uma oportunidade de aprendizado. E acho que você tocou num pontinho simples, assim, mas que me remeteu assim, quase que imediatamente a trilha sonora, a sugestão tocando em frente agora é Com o Tempo Perdido,
né, do Renato Russo, que ele começa exatamente dizendo: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Sim. Então, mas é exatamente o momento de dizer, cara, o que passou, passou. E hoje, né, estou acordando para fazer o quê? E eu tenho que ter clareza para que eu possa seguir tocando em frente. Exatamente. Esse é o grande recado. Obrigado, Emílio. Prazer estar com você e vamos tocar em frente. Vamos lá, galera. Até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Espero te ver de novo uma outra oportunidade. Às ordens, sempre que quiser.